Olá pessoal, tudo bem? Olha só, STJ decide que segurado terá que devolver tutela antecipada se perder o processo. É uma notícia que não é boa e precisamos ficar atentos e sabendo do que está acontecendo. Para quem não me conhece, eu sou Verusa Figueiredo e vamos o assunto aqui, tá bom? Bom, por uma decisão do Supremo Tribunal de Justiça, STJ, os segurados do Instituto Nacional do Seguro Social, INSS, que receberam valores antecipados de benefícios por meio de tutela, terão de devolver o montante ao Instituto, caso perca o processo, certo? Na última quarta-feira, dia 11, os ministros definiram a tese para o tema repetitivo 692. A decisão tomada valerá para todos os processos do tipo que envolvam discussões sobre benefícios previdenciários por incapacidades e assistenciais do regime geral e próprio de estados, municípios e distrito. Segundo o advogado que fez a defesa dos segurados no julgamento, Fernando Gonçalves Dias, há apenas uma exceção que permitirá ao segurado não devolver o dinheiro, caso o trabalhador receba antecipação em ação sobre a qual já haja jurisprudência firmada. Se essa jurisprudência cair e a nova decisão for contrária ao que um beneficiário já havia conquistado, não será necessário a devolução, só nesse caso, certo? A cobrança será de até 30% ao mês. Pela regra, o INSS poderá cobrar até 30% por mês do segurado que perder o processo, incluindo casos que discutam benefícios assistenciais, como o benefício de prestação continuada, BPC, pago a idosos carentes e pessoas com deficiência que comprovem esta situação de vulnerabilidade. Nesses casos, o segurado recebe apenas um salário mínimo, hoje equivalente a 1.212, afirma Dias, que irá recorrer. Abro aspas. A decisão vai fazer com que centenas de milhares de pessoas venham a receber menos do que um salário mínimo no país, porque a maioria tem empréstimo consignado e o limite é de 35% hoje. Uma pessoa com um salário mínimo que tenha um consignado já recebe menos, em torno de R$800. A Previdência vai poder consignar mais 30% sobre o valor de R$1.212. Essa pessoa vai receber em torno de R$460 por mês nos últimos anos, diz o advogado. O tema 692 foi julgado no STJ em 2014, segundo o advogado, mas uma decisão tomada pelo Supremo Tribunal Federal, o STF, em outro tema, de um número 709, entendia que o valor recebido de boa-fé pelo segurado não precisava ser devolvido. Com a definição do Supremo, os juízes de todo o país passarão a seguir a corte, fazendo com que o segurado não precisasse devolver o dinheiro ao INSS, caso perdesse esta ação. Como havia um recurso e o caso chegou novamente ao STJ,
para a advogada, a presidente do Instituto Brasileiro de Direitos Previdenciário, IBDP, a senhora Adriane Bramante, a decisão vai contra o posicionamento do Supremo, prejudicando os segurados. Segundo ela, havia uma tese firmada anteriormente pelo próprio STJ, mas a questão estava em fase de revisão, com a intenção de saber se os benefícios assistenciais ou por incapacidade ficariam de fora. Abro aspas. A tese fixada agora manteve a decisão anterior, reafirmando a necessidade de devolução, mesmo que o benefício assistenciais ainda limitou o valor em 30% do benefício, segundo Adriane Bramante. O segurado deve ter cuidado ao entrar na justiça. O advogado e presidente do Instituto de Estudos Previdenciais, IPREV, Roberto de Carvalho Santo, diz que os cuidados que o segurado do INSS deve ter ao entrar na justiça contra o INSS está em saber exatamente em que casos a tutela antecipada deverá ser solicitada. Abro aspas. A tutela deve ser pedida em caso que já haja jurisprudência dominante em um recurso repetitivo em que um tema já julgado no STJ e o STF ou na TNU, ou seja, em casos nos quais já haja um procedente que já estejam definido nas instâncias superiores, fecho aspas, explica. Ele também diz que cada vez mais há uma limitação quanto ao segurado entrar num juizado especial federal, onde pode-se ingressar com uma ação sem um advogado. Abro aspas. O risco de uma pessoa perder uma ação é ainda, por cima, ter que devolver o dinheiro, fica muito maior. Agora, o advogado, que é muito bem atualizado, vai saber na hora se vai pedir uma tutela ou não. Por isso, a importância de um advogado em ações previdenciárias. O STF foi contra a devolução dos valores na aposentadoria especial. Lá em 2021, o julgamento dos embargos do tema 709 do STF decidiu que a aposentadoria especial que voltou à atividade em área nociva não precisa devolver os valores já pagos pelo INSS. O entendimento, na ocasião, também se aplicou a quem recebe aposentadoria por meio de tutela antecipada. O julgamento tratava de embargos de declaração sobre decisão que proíbe o pagamento de aposentadoria para quem tem benefício especial e volta à área insalubre ou nela permanece. Abro aspas. Os indivíduos que vinham auferindo um benefício previdenciário em razão de pedidos deferidos pelo Poder Judiciário ou mesmo voluntariamente pela administração, encontra-se isento de qualquer obrigação de devolução desses valores recebidos até a proclamação do resultado deste julgamento, fecho aspas. Disse o ministro Dias Toffoli, o relator do processo na época, certo? Então, olha só, a partir de agora, certo? Porque isso foi julgado no dia 11 agora de maio, certo? Foi julgado que, através do STJ, que o segurado que tiver tutela antecipada e perder a causa terá que devolver e o INSS terá aí, né, como
um limite de até 30% da devolução, né, que vai aí limitar o seu limite do seu benefício, certo? Então, não é uma notícia boa, é preciso que as pessoas tenham cautela quando for pedir uma revisão do benefício ou entrar com uma ação contra o INSS, certo? Quem quiser buscar essas informações, o site aqui é o site contábil.com.br, certo? Mas está aí no Estadão, está em vários sites de grande porte, de grande circulação aqui na internet, tá bom? Um grande abraço, que Deus abençoe e até o próximo conteúdo.